Por que Deus te coloca em processos que você não entende? Muitas vezes a gente ora, a gente pede a Deus que nossa vida melhore ou que traga algum tipo de conforto em nossa vida. E muitas das vezes a gente imagina que a resposta é apenas silêncio. E a gente fica se perguntando por que esse processo de Deus demora tanto ou por que ele mesmo muitas vezes ele não chega em nossa vida. Uma das primeiras coisas que eu tenho a dizer para você, que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Mesmo que a gente ache que está demorando demais, Deus ele sempre tem o seu tempo, tem o seu momento e ele faz as coisas de acordo com a sua vontade. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa daquele bem que a gente tanto pede. Muitas vezes a gente acha que a gente precisa daquele emprego maravilhoso que a gente tanto quer. Mas às vezes a vontade de Deus em nossa vida, ela é diferente. Às vezes o que a gente enxerga, o que a gente imagina para a nossa vida que seja boa e agradável, não é que Deus queira para a gente naquele momento. Às vezes as bênçãos, as coisas que chegam na nossa vida, são muito melhor do que o que a gente pede ou do que a gente imagina. Então é isso que a gente vai tratar hoje nesse vídeo. Peço que você aqui espere esse vídeo até o final para que você possa entender um pouco mais o que a gente tem trazido aqui para você possa meditar na palavra de Deus, que você possa entender e assim possa desenvolver e melhorar a sua vida durante o dia. Talvez o problema não seja falta de resposta, talvez seja excesso de ansiedade. Muitos dias a gente se sente ansioso, a gente quer tudo para aquele momento, tudo para o dia seguinte. A gente tem essa ansiedade de querer tudo o mais rápido possível. Mas o tempo de Deus, ele é diferente. Às vezes o que a gente acha que não é respondido, ou que está demorando demais, Deus está agindo. Deus está criando as coisas para que possa melhorar em nossa vida, que possa progredir. A gente está passando por um processo. E esse processo, às vezes dói, às vezes demora. Ele é bom para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, busque sempre esse processo, busque sempre crescer nesse processo. Mesmo que a dor venha, suporte a dor. Tente ver o lado bom daquela dor. Tente ver os benefícios daquela dor. A dor vem em sua vida para seu crescimento, para seu desenvolvimento. Tente entender, tente meditar na palavra de Deus. Tente entender a palavra de Deus, para assim você poder entender o que Ele quer de você. Busque orar, busque pedir conselhos, pedir proteção, pedir que Ele abra portas para você. Que assim, mesmo que o processo demore, mesmo que não seja tão imediatista do jeito que você quer, Ele trará oportunidades para a sua vida. Busque sempre isso. O que a gente pode falar um pouco mais aqui, um exemplo que a gente tem aqui, é o treino da academia. A gente imagina alguém que nunca treinou na vida e decide ir à academia. No primeiro dia dói, no segundo dói mais ainda, e no terceiro a pessoa pensa, isto não é para mim. Significa que a dor não é sinal de erro, a dor é sinal de adaptação. O músculo só cresce quando é rompido primeiro. Então, para você crescer na sua vida, infelizmente, primeiro vem a dor. E primeiro vem a infelicidade. Muitas vezes a dor é para seu crescimento, é para seu desenvolvimento. É para você sair daquela sua zona de conforto. Para você perder aquele medo de dar o primeiro passo, para subir o primeiro degrau. E assim você avançar na sua vida, avançar no reino de Deus, avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Não tenha medo da dor. Suporte e tenta vencer a dor com a ajuda de Deus. Busque sempre se desenvolver, se adaptar às circunstâncias. Procure sempre agradecer, mesmo pelas pequenas conquistas. Busque sempre avançar, busque sempre progredir, crescer na sua vida. Na ciência explica, principalmente na filosofia, o crescimento muscular, principalmente na fisiologia, na verdade. O crescimento muscular acontece após microlesões, que ativa o processo de regeneração mais forte.
A base bíblica que a gente tem para isso é: porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem, em Provérbios 3:12. Conexão com a vida. O que dói hoje pode estar preparando uma força que você ainda não precisou usar. Então a dor, ela vem para o seu crescimento. Ela vem para você entender melhor a sua vida, entender melhor o seu propósito. Mesmo que hoje você não veja saída, não veja luz no fim do túnel, ela sempre aparece. Ela sempre, com a ajuda de Deus, sempre tem uma saída. Procure sempre se desenvolver. Procure suportar a dor. Procure querer vencer essa dor. Pois após a dor, coisas maravilhosas acontecem em sua vida. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. O que a gente traz aqui um exemplo, o segundo exemplo que a gente traz aqui é: o silêncio de Deus não é ausência. Muitas pessoas acreditam que o silêncio, muitas pessoas oram, pedem a Deus e não recebem de imediatamente resposta. E muitas pessoas acreditam que o silêncio de Deus não é ausência, é apenas Ele te preparando para coisas melhores. Alguns exemplos que a gente tem aqui é quando uma criança quando uma criança aprende a andar, o pai solta a mão, não porque deixou de amar, mas porque acredita que ela consegue dar os primeiros passos. Então, se ele soltou sua mão, vá, ande, acredite na promessa de Deus, acredite nos propósitos de Deus, dê o primeiro passo de fé, de confiança, acredite que coisas boas virão. Não fique em casa apenas pedindo. Lógico, é bom pedir, é bom orar. Como a oração já diz, é oração. Tem oração, peça a Deus, acredite, mas tem ação. Saia de casa, vá atrás de suas atividades, procure se desenvolver, procure crescer pessoalmente, profissionalmente, procure agir buscando sempre seus objetivos. Acredite que as graças chegarão em sua vida. Acredite que as bênçãos chegarão em suas vidas. E assim haja que as coisas possam acontecer e vir até a sua vida. Não fique apenas esperando que as coisas caiam do céu. Não fique apenas imaginando que as coisas venham sem dificuldades. Tudo na nossa vida vem com dificuldades. A gente tem que aprender a vencer as dificuldades. A gente tem que aprender a superar as dores, a superar os desafios. Peçam em oração, acreditam que o que você pediu chegará, mas continue a agir, continue a fazer aquilo que você tem que fazer. Se você quer um emprego novo, busque novas habilidades, busque novas qualificações. Peçam que no momento certo virá. Peçam que você tenha coragem para abrir um empreendimento. Mas dê o primeiro passo. Tenha coragem de abrir a empresa. Tenha coragem de buscar as habilidades que você precisa agir. Mesmo que tenha medo, haja com medo mesmo. Pois as bênçãos vêm em sua vida. E você vai conseguir tudo aquilo que você quer. E que Deus traga tudo para a sua vida. O significado que a gente tem sobre isso é: silêncio não é abandono. É um convite à maturidade. Deus não quer dependência infantil, mas fé consciente. Não espere que cada passo Ele vá lhe ajudar ali. Não espere que sua vida não tenha dificuldades, pois ela, a maioria das vezes, vai ter dificuldade. O que a gente tem que ter é fé consciente. Fé inabalável. Mesmo tendo as dificuldades, mesmo tendo os contratempos, mesmo tendo, às vezes, algumas pessoas que nos colocam para baixo, que nos impede, que fecha as portas na nossa cara, que dificulta a nossa vida, tenha fé consciente, acredita, faça sua parte, faça sua ação, mas acredite que a fé, e tenha fé que aquilo vai acontecer. Que coisas boas, maravilhosas podem acontecer na sua vida. Tenha fé. A base bíblica que a gente tem aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23, 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tenha medo. Mesmo que você ande por lugares sombrios, mesmo que você ande pelo vale da morte, mesmo que você ande em lugares perigosos, em lugares que
que a maldade reina, assim como a gente vive atualmente com governos que sempre sai governo, entra governo, e as dificuldades sempre só aumentam. Não tenha medo, confie em Deus, Ele te protege. Como ele fala aqui em Salmos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não tenha medo. Dê o primeiro passo. Mesmo que seu coração, que sua mente tenha medo de trocar de emprego, pelo aquele emprego que você não sabe que vai acontecer. Que você tenha medo de adquirir aquela casa que você não saiba como vai pagar. Que você tenha medo de comprar aquele carro que vai lhe ajudar no seu dia a dia, que você não sabe como vai pagar. Você não vai saber se você não agir. Tenha ação. Mude de emprego se você acha que onde você está não te merece mais, não tem como você crescer ali onde você está. Tenha esse sentimento de fé inabalável. Acredite que Deus vai lhe ajudar, mas faça uma escolha consciente. Não abandone tudo da noite para o dia. Tenha consciência daquilo que você vai fazer, tem os pós e os contras. Se você está disposto a ter tantos pós, como muitas das vezes, quando a gente sai do emprego e consegue uma coisa melhor, as coisas tendem a melhorar, mas às vezes também tem um contra. Você tem que estar consciente de todas essas possibilidades. Por isso eu digo, não tenha medo. Se aparecer oportunidades, como vai aparecer em sua vida, busque sempre essas oportunidades. Agarre elas. Não tenha medo de mudar de ambiente, não tenha medo de mudar de emprego, não tenha medo de comprar sua casa. Deus dará força, dará emprego, dará oportunidades para que você consiga essas coisas e consiga, no fim do mês, pagar essas suas dívidas. Por isso eu digo, reze, peça, confie que você vai conseguir aqueles objetivos, mas também entre em ação. Busque sempre agir, busque sempre habilidades, busque sempre se entender e meditar na palavra, entender a sua mente, pois coisas melhores virão na sua vida. A ciência explica isso. A psicologia mostra que o crescimento emocional acontece quando a pessoa aprende a autorregular emoções, não quando tudo é resolvido por algo externo. A mensagem que a gente traz isso é: Deus não tira o desafio, Ele te fortalece para atravessar. Mesmo que, como eu disse, mesmo que você tenha dificuldade, assim como muitas pessoas na Bíblia teve dificuldades, Deus deu e fortaleceu para ele atravessar esses momentos de dificuldade. Se você está passando agora por esse momento de dificuldade, tenha fé que você vai vencer isso. Acredite em Deus, que Ele vai te fortalecer para você atravessar essas dificuldades. Não tenha medo de atravessar o vale da sombra, como a gente já leu anteriormente. Ele vai te fortalecer. Ele vai te dar as chances, as oportunidades de vencer isso. Ele vai te fazer crescer pessoalmente, profissionalmente, vai te fazer entender mais as coisas para que você possa vencer. Entendeu? Então, com isso, a gente chega aqui mais ao exemplo 3, que a gente pode falar um pouco mais sobre as portas fechadas que salvam. Muitas vezes a gente fica triste, é normal. A gente quer tanto um emprego, quer tanto uma oportunidade, que muitas vezes, a gente não enxerga o todo. A gente apenas enxerga aquele momento. A gente é muito pequeno para enxergar tudo o que acontece em nossas vidas. E muitas vezes a gente coloca as nossas fichas em uma coisa que a gente acredita que é aquilo que a gente quer. E quando essa coisa não acontece, a gente fica triste, fica com uma frustração grande, porque a gente acredita que aquilo que realmente era o que a gente queria. A gente acredita que aquilo realmente era bom. Mas muitas vezes isso é livramento. Muitas vezes, quando essa tempestade passa, a gente consegue até coisas melhores do que aquilo que a gente perdeu. A gente consegue coisas melhores que a gente nem imaginava que a gente tinha capacidade de conseguir. Por isso, confie. Não fique triste quando uma porta se fecha. Não fique triste quando uma amizade se acaba. Não fique triste quando um relacionamento acaba. Às vezes, isso é para o seu bem. Às vezes a gente tem que deixar coisas
ruim irem para novas coisas virem. E isso é normal. Não tem como novas coisas aparecerem em sua vida se você continuar com o que é ruim, com o que não está fazendo você crescer, com o que não está fazendo você progredir hoje. Então, se coisas ruins as portas estão se fechando na sua vida, deixa eu ir que Deus abrirá novas portas para você e portas melhores do que as que fecharam. Acredite. Alguns exemplos que a gente tem aqui é quantas vezes você quis algo e que não deu certo e anos depois percebeu que se tivesse dado, teria sido um desastre. Muitas vezes a gente fica estressado por não ter conseguido certas coisas e certo tempo depois a gente até percebe que aquilo não era a oportunidade que a gente tanto queria, que a gente tanto gostaria de ter, que às vezes a gente ficando 1 ano, 2 anos naquela oportunidade atrasaria a nossa vida. A gente, como eu falei anteriormente, a gente não enxerga o todo. Apenas Deus sabe de todas as nossas vontades, lógico, dos nossos desejos. Mas Ele tem pensamentos maiores para a gente. Ele tem sentimentos maiores pela gente. Anos depois, você pode ver que a oportunidade que a gente achava que era a melhor possível para a gente, não era. Você muitas vezes consegue coisas melhores. E você se estressa à toa, fica triste à toa. Sei que um momento agora pode ser difícil, você pode estar precisando, mas coisas boas virão no momento certo. Não haja por você achar que é o que você queira. Muitas vezes coisas melhores que você nem imaginava aparecem em sua vida. O significado que a gente tem sobre isso é nem toda perda é castigo. Algumas são proteção disfarçada. O não de hoje pode ser livramento. Entendeu? Nem toda perda é castigo. Se você perdeu algo agora que você tanto queria, que você tanto gostava, nem toda perda é castigo. Nem tudo que você perdeu agora é castigo. Às vezes é livramento. Algumas são proteção disfarçada. Você pode não entender, porque seu consciente é pequeno. O que você sabe é pequeno. Às vezes você fica triste, fica zangado, fica estressado, mas você não entende. E lá no final, quando as coisas desenrolam, quando as coisas acontecem da forma que tem que acontecer, você fica alegre, você entende do que aquilo foi livramento, você entende que aquilo foi proteção disfarçada. E assim as frustrações vão-se embora. Tenha consciência, entenda o processo, entenda a dor temporária. Tente que essa dor passe, tente vencer a dor, tente crescer, pois coisas melhores virão em sua vida. A base bíblica que a gente tem é: porque só eu que conheço os planos que tenho para você. Jeremias 29:11. Só Deus sabe os planos, só Ele conhece os planos que tem para a gente. Não adianta a gente se estressar, a gente brigar por oportunidades que a gente achava que era perfeito para a gente, mas não era. Se as portas se fecharam, não era para a gente. Se não aconteceu da forma que a gente queria, não era para acontecer. Tudo que tem que ser para a gente vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não se estresse. Procure sempre estar calmo, sempre se desenvolver, que as coisas chegarão no momento certo. E as coisas certas chegarão para você. Na ciência a gente explica isso. O cérebro humano tem viés de curto prazo. A gente avalia o sofrimento pelo agora, não pelo impacto futuro. A gente apenas tem um sentimento do agora. A gente não vê o futuro, a gente não vê o amanhã. E Deus vê. O que Ele está livrando a gente agora é para nosso crescimento. É para a gente desenvolver habilidades para que amanhã a gente possa tomar decisões que possam ser melhores do que hoje. Acredite, tenha fé. A reflexão que eu trago aqui para vocês é: talvez Deus não esteja te negando algo, talvez esteja te poupando. Às vezes é melhor a gente se frustrar com a poupação de Deus do que a gente ir para aquela oportunidade que não era para a gente e acontecer coisas tristes, coisas que não eram para acontecer, mas a gente insistiu no erro, a gente insistiu em oportunidades que não eram para a gente. Então, se a porta fechou, aceite, levante a poeira, estude, se desenvolva, que novas portas serão e a porta certa vai se abrir para você. Com isso, a gente chega no exemplo 4. A pressa rouba o processo. Não tenha pressa. Curta o processo. Curta o desenvolvimento.
e a gente traz um exemplo, uma fruta colhida antes do tempo até parece bonita, mas é amarga. Muitas frutas, ela tem o seu tempo de desenvolvimento, tem o tempo do processo. E quando essa fruta é colhida antes do tempo, ela parece até bonita, ela parece ser comestível, parece ser agradável, parece ser saborosa. Mas quando você morde, quando você se alimenta dela, ela é amarga. É amarga porque ela pulou os processos, pulou o tempo de espera. Então não tenha pressa, você está no processo. Tente sempre acelerar esse processo, tente sempre se desenvolver para esse processo, para quando as portas se abrir, você esteja preparado. Mas não tente pular o processo de Deus, pois assim como a fruta parece bonita e amarga, pode aparecer, o processo pode se acelerar e você não esteja preparado, e assim as oportunidades podem fugir de você. Por isso, curta o processo, espere o processo, estude o processo, se desenvolva nesse processo para quando as portas se abrir, você esteja preparado, porque elas vão se abrir. Isso é certo, Deus já prometeu, as portas vão se abrir. Esteja preparado para isso. Significa, crescimento apressado gera estrutura frágil. Tempo é um ingrediente invisível da maturidade. Tenha maturidade, aproveite o tempo para se desenvolver, para ter maturidade nas tomadas de decisão. Já diz, o crescimento apressado gera estrutura frágil. Deus quer que você tenha estruturas fortes. Deus quer que você seja forte. Deus quer que você tome as decisões corretas. Mesmo os ingredientes invisíveis da maturidade. O tempo é um ingrediente invisível. Aproveite o tempo, estude o tempo. Estude, se desenvolva, que as portas vão se abrir para você. A base bíblica que a gente tem aqui é há tempos para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Há tempo, então, para todas as coisas. Mesmo que você pense que está atrasado, mesmo que você pense que Deus está em silêncio, como a gente já traz aqui na Bíblia, em Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Seu tempo virá. Tenha paciência. Aproveite o processo. Aproveite esse tempo de aprendizado. Tenha maturidade. A ciência traz e explica, o cérebro amadurece decisões com base em experiências acumuladas, não em impulsos. Então acumule experiência, acumule estudo da palavra, para assim tomar decisões corretas, não em impulsos. É a explicação prática. O tempo que você chama de atraso pode ser Deus te preparando para sustentar o que pediu. Ele está te preparando, como eu te falei, é o processo de Deus, é o processo da vida. Então a gente chega até aqui e eu trago para vocês. Talvez hoje você esteja confuso, cansado ou achando que nada faz sentido. Mas o processo não são pulsões, são folhados que moldam o caráter. O versículo final que eu trago para vocês aqui, aquele que começou uma boa obra em vocês, vai completar. Filipenses 1:6. Se ele começou uma boa obra em você, tenha paciência, tenha fé. Ele completará essa obra em você. Como eu trouxe aqui, talvez hoje você esteja confuso. Talvez hoje você esteja com raiva, esteja ansioso, esteja cansado, esteja achando que nada faz sentido. Mas processos não são punições. Processos são folhadas que moldam o caráter. Ele está moldando o seu caráter, está moldando as decisões que você vai tomar. Está te dando conhecimento, está te dando caráter, está te dando oportunidades de vencer a dor, de sanar essas dores. Tenha paciência. Deus trará coisas maravilhosas para você. E o que eu posso trazer para você aqui é: Deus não desperdiça dor. Ele transforma a dor em propósito. Então, se você está passando por uma dor agora, Ele está te transformando. Essa dor, Ele vai transformar essa dor em propósito. Peça a Ele, com fé. Acredite na oração, que ela se transformará em propósito. Deus não desperdiça a dor. Mesmo que esteja doendo agora, mesmo que você não veja saída no fim do túnel, mesmo que você não veja oportunidades para você, tenha fé. Ele vai transformar essa dor em propósito. Tenha fé. É essa mensagem que eu trago hoje para vocês de todo o coração. Por isso eu peço que deixe essa ansiedade de lado,
Procure sempre se desenvolver, procure sempre ler a palavra, a meditar na palavra, a entender a vontade de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que você não tenha resposta de automático. Acredite que essa resposta virá. Acredite que as bênçãos vão cair sobre sua vida, como a gente já leu aqui inúmeras passagens bíblicas. Por isso eu peço que você, se você gostou desse conteúdo, que curta esse vídeo aqui, mande para alguém que está precisando dessa mensagem. Se inscreva nesse canal para que eu possa trazer mais mensagens como essa. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que você possa escrever aqui nos comentários: Deus vai me ajudar a vencer a dor. Deus vai me ajudar a avançar em progresso do meu propósito. Escreva isso nas mensagens aqui abaixo. Eu te espero aqui até o próximo vídeo. Espero que você tenha entendido essa mensagem. Até a próxima.